Boa tarde a você que está em casa assistindo conosco o nosso retiro da Milícia São Miguel. Nós estamos no 20º retiro da Milícia São Miguel e o tema desse dia é o nosso verdadeiro Natal. Existem natais que não são verdadeiros e nós estamos refletindo sobre o verdadeiro Natal, o Natal do Menino Jesus. Hoje, o tema da minha palestra, nessa parte da tarde, é sobre a verdadeira esperança, a esperança viva. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 16, vai dizer assim que o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e uma luz brilhou para os que viviam na região escura da morte. Aquelas pessoas que estavam em trevas, estavam mortas, surgiu uma esperança. Qual é essa esperança? Nós vemos o Natal com o nascimento do menino Deus, que veio trazer a esperança aos homens. Deus não os abandonou, Deus se fez presente, veio resgatar os seus filhos. Como o tema da minha palestra é sobre as virtudes, principalmente a virtude da esperança, nós sabemos que essas virtudes, chamadas virtudes cardeais, teologais, que são a fé, a esperança e a caridade, todas elas têm como objeto principal o próprio Deus. Por isso, a nossa fé não é em outra coisa senão em Deus. A nossa esperança também tem como objeto Deus. Nós esperamos em Deus, nós acreditamos em Deus e nós amamos a Deus. A nossa caridade tem como objeto Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o grande mandamento e o primeiro de todos. E todas essas três virtudes teologais, elas são em nós infundidas quando nós recebemos o batismo. Até esse momento nós não temos essas virtudes em nós, mas graças ao santo batismo, nós recebemos infusamente, já quando crianças, o dom da fé, o dom da esperança e o dom da caridade. Mas essa esperança está ali como que dormente. Essa fé, essa esperança e essa caridade, elas vão se desenvolver em nós durante a nossa vida, quando a gente vai rezando, vai fazendo atos de amor, de caridade, de fé, nós vamos crescendo de fé em fé, com atos de fé, de caridade, com atos de piedade, de mortificação, de penitência, tudo aquilo que nos faz crescer na intimidade com Deus, através dos sacramentos, tudo isso ajuda com que nós cresçamos na fé, na esperança e na caridade. É como se nós pegássemos uma plantinha, ela tem a semente, mas se você não ir lá e dar água para ela, se você não expor ela à luz do sol, ao calor do sol, ela não se desenvolve, ela não produz fruto. Assim também nós, apesar de nós recebermos a graça infundida no batismo, o dom da fé, da esperança e da caridade, se nós não cultivarmos, não dermos a ela a água da piedade, da oração, se não dermos a ela o calor do sol, da penitência, da mortificação, se nós não expomos ela aos meios, às circunstâncias propícias, a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade também não se desenvolvem. Por isso que é importante isso, esses atos que a gente faz, os retiros de formação, nós estamos alimentando a nossa fé com o conhecimento, nós estamos alimentando a piedade com a nossa oração e a caridade a Deus. Quando nós vemos lá na Bíblia, no Gênesis, que Deus criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança. Durante muito tempo eu tentava imaginar o que seria essa imagem e semelhança que nós temos com relação a Deus. Aí lendo Santo Agostinho, na obra Trindade, lá ele vai falar que nós temos em nós a imagem de Deus. Aí eu fui entender por que nós temos a imagem de Deus. Nós sabemos que Deus ele é um só, Deus é uno e Deus é trino. Ele possui três pessoas que são distintas e indivisíveis. Ou seja, elas estão unidas de tal modo que não se separam, mas cada uma é diferente da outra. Um é o Pai, outro é o Filho e outro é o Espírito Santo. Aí, como que Santo Agostinho relacionou isso com a nossa condição humana? Ele falou, também nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque nós também somos uno e também somos trino. Nós somos uno porque nossa natureza humana é individual, nós somos indivíduos, aqueles que não se dividem. Eu sou eu, você é você, cada um tem a sua identidade, o seu eu. Assim como em Deus também é indivisível, é indivíduo, Só que também nós temos três faculdades que refletem a Trindade. A primeira faculdade que Santo Agostinho destaca é a memória.
A memória onde fica armazenada o nosso conhecimento, a nossa ciência. E nós temos a outra faculdade que é a inteligência, o intelecto, que é o pensamento, de onde vem a palavra. E a terceira faculdade nossa, nessa trindade humana, é a vontade. É na vontade que se aloja o nosso desejo. O amor vem da vontade. E essas três faculdades estão relacionadas com o nosso Criador, com Deus, né? A memória, nós associamos ele ao Pai, de onde vem a fonte de tudo. A palavra, nossa inteligência, nosso pensamento, se refere ao Filho, que é o Verbo divino, de onde vem a palavra. E a vontade é o Espírito Santo, né? Esse fogo que aquece, que ilumina e que vem o amor. São as três imagens de Deus na nossa alma. Não está relacionado ao nosso corpo, mas à nossa alma. Nós temos a memória, a inteligência e a vontade. E a memória, ela é a sede da esperança. Quando nós recordamos as promessas de Deus, nós nós retornamos à memória, como o povo de Israel fazia sempre na Bíblia. Quando estavam em problemas, o que eles faziam? Eles relembravam os feitos de Deus no passado, recordavam os benefícios, as obras, as maravilhas que Deus realizou com eles no passado, com o povo deles. E assim também conosco. A nossa memória é a sede da esperança. É relembrando os benefícios de Deus, os dons de Deus, tudo aquilo que Deus fez em nossa vida, que nós alimentamos a nossa fé no meio das tribulações. E essa vontade, ela é alimentada então pelo amor. Primeira coisa que a gente vê que São Paulo diz que a fé entra pelos ouvidos, significa que, primeiro, das três virtudes, a primeira é a fé. Quem não tem esperança nem caridade, a primeira coisa que ela vai desenvolver é a fé. Por isso que Jesus envia os apóstolos a pregarem, para que as pessoas ouçam a palavra, e essa palavra entre pelos ouvidos, ilumine a inteligência, e a pessoa diz, isso faz sentido para mim, isso parece verdade, eu reconheço como verdade isso. Então a palavra entra, ilumina a inteligência, e a vontade deseja, quer e ama. E a trindade vai para a memória, né? Se a tua inteligência acolheu, você guardou na memória. Então a trindade humana, ela funciona numa forma cíclica, de acolher a mensagem, guardar e amar. E você deseja, você quer mais, você quer conhecer mais, você quer acreditar mais, quer fortalecer a tua fé. É a mesma coisa que Deus, né? É indiviso, mas ao mesmo tempo é relacionado. Então todas as faculdades nossas trabalham juntas, tanto a memória quanto a inteligência e a vontade. E nessa função que ocorre na nossa alma, nós podemos relacionar com Deus, né? Quem que foi que se encarnou? O Filho, o Verbo, a Palavra, né? E quando eu estou aqui falando para vocês não sabem o que há na minha memória. Vocês não sabem o que existe na minha memória e nem o que está no meu coração, na minha vontade. Mas vocês sabem o que está na minha boca, que é a minha palavra. E é essa palavra que entra em contato com vocês, que entra nos seus ouvidos. Da mesma forma, a Trindade foi o Verbo, foi a palavra quem veio ao mundo, e essa palavra que se manifestou aquilo que estava na memória do Pai. Quem me vê, vê o Pai. Quem me ouve, ouve o Pai. Né? Felipe, você já me viu, estou aqui há tanto tempo contigo. Quem me vê, está vendo o Pai. Assim também, quando nós pronunciamos a palavra nossa, a palavra de Jesus, você está conhecendo aquilo que está na memória, na verdade. A memória é um reflexo daquilo que está que sai pela tua boca, né? Que é o que se fala. E o que vem a ser, então, a virtude da esperança, né? Eu dei uma pesquisada no Catecismo de São Pio X, lá tem um pouco o resumo, né, da virtude da esperança. Ele começa dizendo que a virtude da esperança, então, como já foi dita, né, um dom, ninguém a conquista por próprias forças, né? E como sendo um dom, essa virtude, ela é infundida no batismo. E essa esperança, então, ela vai fazer o quê? Ela vai alimentar o nosso desejo e alimentar a nossa esperança. Por quê? Porque Deus, através do seu Filho Jesus, Ele trouxe a esperança à humanidade. Como foi lido no primeiro versículo da Bíblia, um povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para um povo que não via nada além dos olhos, que viam como se fosse um animal, né? Chega o final da vida, vão comer e beber, porque depois vem a morte, né? Vão aproveitar a vida. E com Jesus não, Ele abre as portas do paraíso. Aí Ele vai dizer assim,
A promessa dele é a vida eterna. E nessa promessa ele também dá os meios para que nós conquistamos a vida eterna. E os meios para alcançar o paraíso, então, são aqueles que nós conhecemos, os sacramentos, a Sagrada Escritura, a Igreja, a Eucaristia, a confissão, são todos meios de nós alcançarmos aquilo que nos prometeu. E por que Ele nos deu tudo isso? Porque Ele é misericordioso, porque os méritos de Cristo nos garantem que nós podemos chegar ao céu, e porque a promessa dele é fiel. Uma coisa é eu dizer para vocês que você vai para o céu. Você acreditar na minha palavra, talvez você não queira. Outra coisa é Deus te falar que você vai para o céu. Nós confiamos na palavra de Jesus porque não é a palavra de um homem. Como Deus é verdadeiro, Ele não engana e não engana ninguém. E nem se engana. Ele é fiel. Então, quando Deus fala uma coisa, você pode acreditar pela autoridade daquele que fala. Uma coisa é um cientista falar que as coisas não são como Deus fala. Outra coisa, uma outra religião falar que não é daquela forma. E uma coisa é quando o próprio Deus se revela e fala, as coisas são dessa forma. A partir desse momento você tem a tua escolha. Ou você acredita no cientista, na palavra de Deus, ou nos teus próprios pensamentos, na tua própria ciência. E nós acreditamos na palavra de Deus, que é verdadeiro, não engana e não se deixa enganar. E para alcançarmos então o paraíso, algumas condições. Primeiro, aceitar essa graça de Deus pelos sacramentos. Depois, praticar as boas obras e perseverar nelas até o final da vida. Porque não adianta começar, fazer um bom começo, depois interromper a caminhada e não perseverar. A perseverança é uma das condições básicas, né, para a vitória, para a salvação. E o que acontece então quando a pessoa perde a esperança? Porque ela perdeu primeiro a fé. Perdendo a fé, ela já não espera mais nada. E se ela perde a fé, ela entra em estado de desespero. E esse desespero muitas vezes também pode estar associado à presunção. A pessoa que presume que não precisa de Deus, né, de se salvar. E a forma de recuperar então essa esperança perdida é se arrepender dessa situação e começar a praticar atos de confiança, voltar a confiar em Deus. Rezar, pedir a Deus o dom da confiança, o dom da fé. A fé precisa ser pedida também, é uma graça, um dom de Deus, precisa ser alimentado. E nossos pedidos ajudam com que Deus conceda a nós essas graças, né? E como que Jesus, então, que é o nosso modelo, ele se faz, ao se fazer carne, ele revela a nós a nossa própria humanidade, a nossa condição. Como nós somos a imagem e semelhança dele, ele se encarnou, veio ao mundo. Olhando para Jesus, nós vemos um homem perfeito. Ele é a imagem do Deus invisível, né? Mas é ao mesmo tempo a imagem do homem perfeito, do homem curado, do homem são, daquele que usa a sua natureza na sua potencialidade máxima, daquilo que um homem é de verdade. Na filosofia se conhece muito a frase de acho que é Diógenes, um cínico. Ele andava com uma lanterna e saía procurando, ele sempre pedindo, me mostre o homem, cadê o homem? Ele sempre estava procurando um homem. Ele queria um homem verdadeiro que vivesse a sua natureza plena, aquilo que é natural do ser humano. E nós vemos a resposta de Diógenes em Jesus Cristo. Ali está o homem verdadeiro. Quando você compara a tua vida com a dele, você vê o que está de errado, né? Na tua vida, o que precisa mudar. E, então, quem foi Jesus? Como ele viveu? Como ele se fez pequeno, ele desenvolveu algumas virtudes quando ele veio a esse mundo. Começou pelo presépio, no Natal, mostrando a pobreza. Depois vem a humildade, né? Ele foi obediente até a morte e foi casto. São as 3 virtudes, os 3 votos que os religiosos fazem. Jesus viveu isso na plenitude. Andava descalço, de cidade em cidade, não tinha onde repousar a cabeça. Como ele falou assim, quer me seguir? Você pode me seguir, mas eu não tenho onde repousar minha cabeça. Sou pobre e vivo a pobreza. Sou desapegado do mundo, porque as criaturas não satisfazem os desejos do ser humano. E em Jesus nós vemos um modelo, aquele que é pobre, obediente em tudo ao Pai e é casto. E com isso, ele superou as tentações do ter, do poder e do prazer. E nesse modelo nós também devemos trilhar, né? Só que Jesus faz uma proposta. Quem quer segui-lo,
quer ser perfeito, renuncie a si mesmo, a própria vontade, tome a sua cruz e me siga. E nós vemos então, na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 3, que ele vai dizer assim: a tribulação da nossa vida presente, as nossas cruzes, problemas, sofrimentos, elas vão fazer com que nós desenvolvamos a paciência. E uma vez que a gente alcance a paciência, de ver que aquele problema não pode ser por nós apagado, nós não podemos evitar de sofrer algumas coisas, a gente aceita. Aceitar o sofrimento gera paciência. E essa paciência vai gerar em nós fidelidade. Nós vamos ser fiéis. E com isso nós chegamos à esperança. É um processo, né? Sofrimento, paciência, fidelidade e finalmente a esperança. E a esperança, ela não engana. Como ele diz mesmo, a esperança nos foi dada pelo dom do Espírito Santo que está em nosso coração, né? E ela não nos engana. E também a carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, São Paulo vai dizer também: buscai as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita do Pai. Também Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 20, vai dizer assim: ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não assaltam nem roubam. É um tesouro garantido. Mais do que buscar juntar bens nesse mundo, o nosso coração deve estar voltado para o céu, assim como ele, o coração dele também estava. E quais são as esperanças do cristão? Na carta de Pedro, a segunda carta dele, capítulo 3, versículo 13, ele diz assim: nós esperamos, na verdade, novos céus e novas terras, que é a promessa de Cristo, a esperança do paraíso. É o que todos nós esperamos, e essa esperança é viva, né? Alcançar o paraíso, não por nossos méritos, né? Pelos méritos de Cristo, que nesse Natal chegou até nós, e Ele veio justamente para abrir as portas do céu. Aquela justiça que em nós não existe, porque nós não somos justos, nós não temos a santidade necessária para alcançar o céu, mas Ele assumiu as nossas dívidas para que nós nos tornássemos justos. E assim, por um dom da pura misericórdia divina, nós pudéssemos então chegar nesse Natal e dar glória a Deus com os anjos, aquele que nasceu no presépio. Glória a Deus nos altos dos céus e paz na terra aos homens, por Ele amados. Guardem bem essa frase, por Ele amados. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu único Filho para que o mundo não se perca, mas tenha a vida, e a vida em abundância, a vida eterna. E é essa a nossa esperança. A esperança cristã não é ter um sucesso na vida financeira, não é ter um sucesso em outros setores da vida, profissional. A esperança nossa, nós somos peregrinos, nós estamos fora de casa. O nosso desejo é voltar para casa. Pelo menos eu penso assim, eu desejo isso, voltar para casa. Eu estou aqui hoje, amanhã ou depois eu posso ir para outro lugar, mas o que me mantém a esperança viva é que um dia eu volto para casa. Eu estou aqui, vamos dizer, peregrino, fazendo a vontade de Deus todos os dias, da melhor forma que eu possa fazer, mas com o desejo de que um dia, e espero que seja logo, quanto antes melhor, eu possa passar, deixar o meu corpo aqui em algum lugar e poder subir aos céus. Que Deus nos ajude a ter sempre esse desejo. Como diz São Paulo, né? Viver é Cristo e se morrer é lucro, né? O lucro de estar com Cristo é muito melhor, mas por causa da necessidade do povo, São Paulo queria ficar mais um pouco, né, para ajudar. Não porque ele precisasse, por ele mesmo ficar aqui, né, porque ele quisesse ficar no mundo ainda. Ele queria, na verdade, morrer, né? Ele queria estar com Cristo, porque é muito melhor, porque ele já tinha tido aquela queda do cavalo, e naquela queda ele subiu ao terceiro céu, e lá ele contemplou a face de Deus, e ele viu que não existe nada nesse mundo que se compare ao que vem depois. Jesus deu uma amostra grátis para ele, tanto que depois ele sofreu todo que tipo de perseguição, apedrejamento, açoites, fora as
xingamentos, né? Passou fome, frio, sede, todo tipo de problemas, e São Paulo suportava tudo com alegria, né? Como eles estavam presos lá na prisão em Jerusalém, com os pés amarrados no cepo e dando glória a Deus, né? Meia-noite no escuro, cantando e dando glória a Deus. Quem de nós teria ânimo, teria espírito para preso, uma masmorra, com os pés acorrentados e dando glória a Deus, cantando como se fosse um passarinho na gaiola? É um homem que se desprendeu totalmente do mundo, né, da sua própria vontade. O coração dele estava no céu. Essa é a nossa esperança cristã. Não importa o que venha, perseguições, tribulações, muitas vezes a angústia, né, ou a solidão, mas em tudo somos vitoriosos. E nada pode nos afastar do amor de Deus, como diz São Paulo, né? Nada, nem espada, nem perseguição, nem fome, nudez, nada nos separar do amor de Deus. E essa esperança é viva, porque vive em nós o Espírito de Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado pelo Espírito de Cristo, também nós alimentamos essa esperança em nossa alma. E quanto mais cresce a nossa fé, mais a nossa esperança se torne viva, de que com Cristo estaremos um dia e com Ele por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.